eu sou Cristian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre classificação celular. Vamos começar falando do nível de organização. Fundamentalmente, existem duas classes de células: as procarióticas, cujo material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, e as eucarióticas, com um núcleo bem individualizado e delimitado pelo envoltório nuclear. Também há outras diferenças importantes entre procariontes e eucariontes. Evolutivamente, considera-se que os procariontes são ancestrais dos eucariontes. Os procariontes surgiram há cerca de 3,8 bilhões de anos, ao passo que os eucariontes entre 1,6 a 2,1 bilhões de anos. De forma sintetizada, as células procarióticas são muito menores que as eucarióticas, envoltas por uma parede celular e também não possuem organelas. A membrana plasmática possui permeabilidade e é capaz de trocar substâncias com o ambiente exterior, além de ter função protetora. Essas células se nutrem por meio de fontes de carbono, como a ação fototrófica, que utiliza a luz solar como fonte de energia, e quimiotrófica, que utiliza os compostos químicos como fonte de energia. E existem semelhanças na organização molecular e na função das células eucariontes e procariontes. Por exemplo, todos os organismos vivos utilizam o mesmo código genético e uma maquinária similar para a síntese de proteínas. O procarionte possui um centro nucleoide, onde o DNA é coletado, mas não há membrana separadora. Grande parte das células apresenta apenas um cromossomo em forma circular destituídos de proteínas, mas também pode ter os plasmídeos, que são os fragmentos de material genético. Os procariontes têm prolongamentos da superfície, considerados apêndices, como os flagelos e os cílios, que são apêndices para locomoção, por exemplo. E as fímbrias, ou pili, que têm a função de aderência e conjugação, pois transportam material genético. As células procarióticas formam organismos unicelulares, como, por exemplo, as bactérias e cianobactérias. Já as células eucarióticas são definidas como células que contêm um núcleo e organelas e são envolvidas por uma membrana plasmática que envolve e separa o DNA de uma célula do seu citoplasma. Os organismos que possuem células eucarióticas incluem protozoários, fungos, plantas e animais. As células eucarióticas são maiores e mais complexas do que as células procarióticas. Na esquerda, nós temos uma representação de célula animal, onde podemos ver um núcleo definido, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, as mitocôndrias, dentre outras. E dependendo da célula, ela pode apresentar flagelo ou microvilosidades. Na direita, nós temos uma representação de célula vegetal, onde também podemos ver o núcleo definido e algumas estruturas que também estão presentes na célula animal. Mas aqui já podemos diferenciá-la da animal, pois ela apresenta parede celular, vacúolo e cloroplastos. Aqui nós temos alguns exemplos de célula animal e vegetal. Na esquerda, como exemplo de célula animal, nós podemos ver as células de câncer de mama. Ao lado é uma imagem de microscopia de fluorescência. Em verde, a marcação do citoesqueleto da célula. Embaixo podemos ver um fagócito perseguindo um micro-organismo. E ao lado podemos ver os prolongamentos de membrana, que são os pseudópodes, e a migração celular. Na direita, nós temos as células vegetais. Essa é a elódio, uma plantinha que é utilizada em aquários.
nós podemos ver a parede celular, os vacúolos e os cloroplastos em ciclose, que é um processo em que o citoplasma se movimenta, levando os cloroplastos para a parte mais exterior do citoplasma para facilitar a captação de luz. As organelas são pequenos órgãos das células, são estruturas envolvidas por membrana que estão suspensas no citoplasma das células eucariontes. E cada uma delas desempenha um determinado papel para o funcionamento da célula e, em conjunto, possibilitam a vida na célula. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Começando pelo retículo endoplasmático, ele é formado por uma rede interna de vesículas interconectadas, constituídas por membranas que delimitam uma cavidade interna chamada de luz. O retículo endoplasmático é o maior compartimento de membrana em uma célula eucariótica e ele está ligado à cariomembrana. É uma continuidade do envoltório nuclear. Morfo e fisiologicamente, ele é dividido em retículo endoplasmático rugoso ou granular e em retículo endoplasmático liso ou agranular. O retículo endoplasmático rugoso são cisternas achatadas com ribossomos aderidos à parte externa da sua membrana, que é a que está voltada para o citoplasma da célula. Ele é responsável pela síntese de carboidratos complexos e nos ribossomos acontece a síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso são compartimentos tubulares sem ribossomos aderidos. Ele é responsável pela síntese de lipídios e também realiza o processo de detoxificação de drogas insolúveis, transformando-as em substâncias hidrossolúveis. E também armazena cálcio e faz o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. O retículo endoplasmático liso dos hepatócitos possui a enzima glicose 6-fosfatase, que quebra o glicogênio, liberando glicose. Os componentes formados no retículo endoplasmático podem permanecer na luz do retículo e sofrer reações bioquímicas específicas que irão modificar a sua estrutura. Os componentes podem seguir para outras organelas ou serem dirigidos para o meio extracelular. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, recebeu esse nome em homenagem ao seu descobridor, Camilo Golgi. O complexo é um conjunto formado por vários grupos de sacos achatados, empilhados, chamados de dictiossomos. Nas margens de cada conjunto é comum haver vesículas. O complexo de Golgi está localizado próximo ao retículo endoplasmático, pois ele recebe vesículas dele. O complexo de Golgi tem como função o armazenamento, separação e endereçamento das moléculas sintetizadas pela célula. Também ocorrem reações de sulfatação, fosforilação e glicosilação para a síntese de polissacarídeos. Ele direciona as moléculas para as vesículas de secreção, para os lisossomos ou para a membrana celular. E nos espermatozoides, o complexo de Golgi vai se transformar no acrossomo, que contém enzimas para perfurar os revestimentos do óvulo na fecundação. Os lisossomos são organelas membranosas com formato esférico e que contêm enzimas digestivas. São produzidos a partir do complexo de Golgi. O principal papel do lisossomo está relacionado à digestão de partículas fagocitadas por algumas células, que é a heterofagia, assim como a digestão de materiais celulares não utilizados ou envelhecidos e que devem ser destruídos, que é a autofagia.
peroxissomo é uma organela esférica envolvida por uma única membrana vesicular presente no citoplasma, sobretudo em células vegetais. No seu interior ocorre uma intensa utilização de oxigênio molecular e produção de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. A água oxigenada produzida é utilizada para inativar substâncias tóxicas existentes em células do fígado e dos rins e, se houver excesso de formação de peróxido, a catalase efetua a decomposição em oxigênio e água. Os peroxissomos também atuam na quebra de moléculas de ácidos graxos, que é o processo conhecido como beta-oxidação. E os fragmentos dessa quebra são enviados para o citoplasma a fim de serem reutilizados em reações metabólicas. A mitocôndria é uma organela membranosa constituída por uma membrana lipoproteica dupla com várias cristas na parte interna, que são chamadas de cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais são responsáveis por garantir o aumento da superfície da membrana interna e, em células que consomem muita energia, a quantidade de cristas é maior. Entre as cristas existe um material amorfo e fluido conhecido como matriz. A principal função da mitocôndria é a produção de energia para a célula através do processo de respiração celular. Sucintamente, a respiração celular utiliza oxigênio e glicose e ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, onde os produtos finais serão a produção de energia na forma de ATP, o gás carbônico e a água. A mitocôndria apresenta em seu interior moléculas de DNA, RNA e ribossomos próprios. Esse DNA é muito semelhante ao das bactérias, apresentando-se como filamentos duplos e circulares, e esses filamentos são sintetizados na própria organela, e sua duplicação ocorre sem interferência do DNA nuclear. Os ribossomos são organelas não membranosas que originam-se nas células eucarióticas no nucleolo e podem ser encontradas espalhadas no citoplasma, presos uns aos outros por uma fita de RNA mensageiro, formando polissomos, ou grudados nas membranas do retículo endoplasmático rugoso. Eles são constituídos por diferentes moléculas de proteínas e um tipo de molécula de RNA conhecido como RNA ribossomal, que é o componente mais abundante. Cada ribossomo é formado por 2 subunidades, uma de maior peso molecular e outra de menor peso molecular. Já nas células procarióticas, são encontradas livres no citoplasma, onde se originam. Os centríolos são feixes curtos de microtúbulos localizados no citoplasma das células eucariontes, ausentes em fungos complexos e plantas superiores, como gimnospermas e angiospermas. Eles possuem uma estrutura simples de formato cilíndrico não revestida por membrana. Normalmente, as células possuem um par de centríolos posicionados lado a lado ou perpendicularmente. São constituídos por 9 túbulos triplos ligados entre si, formando um tipo de cilindro, e estão localizados perto do núcleo, local denominado centrosomo ou centro celular. Os vacúolos na célula animal são raros e não têm nenhum nome específico. Contudo, os adipócitos possuem vacúolos repletos de gordura que servem como reserva energética. Nas células vegetais, o vacúolo se expande e leva o resto do citoplasma a ficar comprimido e restrito à porção periférica da célula.
Ele tem a função de regular as trocas de água que ocorrem na osmose e também armazenamento de substâncias, manutenção do pH da célula, digestão de componentes celulares, pigmentação de flores e frutos e defesa contra patógenos e herbívoros devido à presença de cristais e compostos fenólicos. Nos protozoários podem ter funções diversas, como seus nomes indicam, vacúolo digestivo, que são responsáveis pela digestão intracelular e surgem do processo de endocitose, e vacúolo pulsátil ou contráteis, que é responsável por eliminar o excesso de água que entra nesses organismos por osmose ou que foi absorvida com o alimento. Os cloroplastos são organelas presentes nas células das plantas e algas. Eles possuem uma dupla membrana lipoproteica, na qual a membrana interna é preguiada e forma lamelas, que mergulham no estroma, que é similar à matriz mitocondrial. De cada lamela maior, brotam pilhas de lamelas menores que parecem moedas, e essas moedas são chamadas de tilacoides. O conjunto de tilacoides são chamados de grânum, que significa grão, e o conjunto de grânum é conhecido como grana. E é na grana que fica a clorofila, responsável pela coloração verde e pela fotossíntese, que é um processo no qual a energia solar, a água e o gás carbônico serão convertidos em glicose e gás oxigênio. E além do cloroplasto, há outros dois tipos de plastos, o cromoplasto e o leucoplasto. Os cromoplastos são aqueles que acumulam carotenoides e normalmente não apresentam clorofila. Sua coloração varia de amarelo ao vermelho. Já os leucoplastos não possuem nenhum pigmento, seu sistema de membranas interno não é muito elaborado e funcionam armazenando substâncias. Seu nome muda de acordo com a substância que é encontrada em seu interior. Amiloplastos acumulam amido, proteinoplastos acumulam proteínas, oleoplastos acumulam substâncias lipofílicas. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte: a célula vegetal e a célula animal, apesar de tratar-se de células eucariontes, apresentam algumas diferenças. Na célula vegetal, por exemplo, observa-se a presença de uma estrutura que pode ocupar até 90% de seu espaço celular e garante, entre outras funções, o equilíbrio osmótico da célula. Essa estrutura é chamada de letra A, cloroplasto, letra B, plasto, letra C, vacúolo, letra D, lisossomo e letra E, ribossomo. Vamos resolver? O cloroplasto é um tipo de plasto responsável pela pigmentação verde e pela fotossíntese. O lisossomo é responsável pela digestão heterofágica ou autofágica. Os ribossomos são responsáveis pelo processo de síntese proteica. A estrutura que atua no equilíbrio osmótico e que pode ocupar até 90% do espaço celular na célula vegetal é o vacúolo. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo a classificação celular quanto à diferenciação, ao tempo de vida e à sinalização. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.